só nosso país tem. Passos viram dança, saltos, atos. Nesse caminhar surgem novos encontros. Encontro do passado com o futuro, do artista com o público, do brasileiro com a cultura. Há décadas, o Centro Cultural Banco do Brasil leva a diversidade da arte para milhões de pessoas e promove novas conexões, novos artistas e novos caminhos. Porque cultura é assim. Quem cria, quem apoia e quem aplaude caminham juntos. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal. Seja bem-vindo ao Centro Cultural Banco do Brasil. A atração já vai começar. Preste atenção nas nossas dicas. Se a energia ou acabar, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Lembre-se, não é permitido consumir alimentos nem bebidas. Para que todos possam curtir a exibição, desligue a câmera e silencie o seu celular. Antes de ir embora, tenha certeza de estar levando todos os seus pertences. Esse espaço é protegido pelo seguro Banco do Brasil. A atração vai começar. Aproveite! Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo ao CCBB, à exposição Fulgaz, ao nosso curador Rafael, a nossa curadora adjunta Amanda, a equipe toda de produção, começando por Ana e todo o pessoal da montagem. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos hoje fazer a reflexão sobre um conceito que eu estou desenvolvendo, trabalhando agora, que é a cultura. Ou seja, nós vamos acompanhar o praiamento interpenetração entre as culturas e de contaminação mútua, vendo o processo de espalhamento do balão pelo mundo, que começou na entrando em contato com muitas subjetividades e com muitas memórias nos diversos territórios do planeta. Processo de interpenetração. Então, eu vou começar fazendo uma autoapresentação. Essa autoapresentação ela vai ser hoje mais adiante. Então, eu sou um homem de 65 anos, um homem branco de 65 anos, faz 65 anos, sou da Amazônia, de Belém do Pará, vivi até os 17 anos, quando me mudei para escolas visuais. Mas a mais importante ação é antes dos anos, é até os anos. Porque a gente, a região única, distante do até com um dia de diferença. Eu tinha que esperar o videotape. Era um lugar muito isolado, com, vamos dizer assim, um ambiente sócio completamente afastado daquilo que a gente chama hoje em dia de cultura global. Era um lugar muito afastado mesmo. Então, não tínhamos contato com nenhum daqueles, vamos dizer assim, daqueles elementos da chamada arte contemporânea, arte ocidental,
que, na verdade, essa que é chamada de arte ocidental é basicamente arte europeia, porque nós somos aqui na América, nós praticamente nós não temos a cultura ocidental. A nossa cultura aqui é muito informada pela tradição africana e pela tradição indígena. Então, nós não podemos dizer aqui que nós somos representantes da cultura ocidental. Nós somos uma cultura especial, uma cultura híbrida. Não pode sem a herança africana e sem a herança ameríndia. Então, a gente parte de uma situação um pouco diferente, né? Então, parar, isso que a gente chama de cultura ocidental é uma coisa muito distante. De vez em quando a gente via pintura, quadro. Ora, eram os quadros de paisagens alpinas. Ali, com o tempo, nós começamos a fazer paisagens dos rios, amazônicas e tal, e a pintura foi se transformando, não se parece um pouco com a pintura clássica, porque a distância era tão grande, é quase como um telefone sem fio. Vai passando, e quando chega no muito pouco contato com isso que nós chamamos de tudo cidade, ludicidade, marcação identitária de territórios, de tribos, de clãs e tal. Então, nós víamos manifestação plástica de visualidade o tempo todo da gente, só que não tinha nada a ver com aquela tradição europeia. A gente, quando chegava na época da pipa, o céu ficava tão cheio, perto de casa, que se você chegasse a levantar a sua, de tanta linha que tinha já no céu. Então, isso tinha um impacto muito grande na memória da gente. E, além disso, vamos dizer, o investimento que se faz que isso criava essa outra cultura que a gente parte da cultura ocidental, a cultura do ambiente. Então, eu posso dizer que com 9 anos de idade, eu já tinha tomado todas as decisões importantes que eu tinha para tomar da vida, que eu sabia que não saía mais do meio. Daí em diante, até dentro disso e continuar trabalhando nisso. Então, sem saber o que chamava cultura ou arte, com 9, 10 anos eu já estava completamente capturado por aquele meio. O meio onde eu vivia era uma rua. Bem, no Pará, em vez de morro, o pessoal que hoje que no morro chama favela, era num lugar chamado Baixa, que era o lugar onde as favelas ficam nas baixas e não nos morros, que são palafitas e passarelas de madeira. Então, a minha rua era logo acima. A rua, na casa ainda passava o valão, a gente tinha que ir para o meio da rua, a ponte de madeira, e ali, onde atravessou aquela ponte de madeira, aquele centro que se formava ali no meio da rua, era um centro cultural. Ali se falava de pipa, se soltava peão, se jogava peão, jogava bola. Então, ali era um centro de efervescência e de troca permanente de culturas. Ali no meio da rua. Descendo um pouco, você chega Baixa. Ali era o universo. Eu, apesar de ser um branco de classe média, a criança foi totalmente seduzida por esse ambiente. Então, eu, desde cedo, vivia ou na Baixa ou na minha volta, vivendo as coisas todas. Então, numa idade que a gente tomar algumas decisões na vida para saber o que vai ser quando crescer, eu comecei a tentar justificar ou enquadrar tudo isso, conheci o campo das artes. Eu viabilizar aqui uma arte para colher isso. Então, quando eu entrei em contato com isso, com esse campo,
de eu me colonizar, né? De uma certa maneira, para poder justificar o meu trabalho e a minha atuação. Então, quando eu no Rio de Janeiro, com 17 anos, eu teria que, um classe média branco, com 17 anos, escolhe a universidade que vai fazer. Eu tinha que justificar que eu não ia entrar em universidade nenhuma. Então, eu nunca fiz universidade, eu mal terminei o segundo grau. Então, o terceiro, segundo grau, fiz o segundo ano do segundo grau. Quando eu teria que fazer o terceiro ano para preparar para a faculdade, eu me mandei para o Rio de Janeiro e entrei na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde eu permaneci por 14 anos. Primeiro, depois, um coletivo, escola, fim, professor. Quer dizer, foram 14 anos da Escola de Artes Visuais. De certo modo, encontrando uma maneira de enquadrar toda essa memória dentro de um campo que pudesse ser conhecido como mais universal e pudesse me dar condições de dialogar com a sociedade mais. Então, a escola foi uma espécie de aproximação minha mais profunda desse meio. Então, por 14 anos. Só que que eu vinha de Belém com todo o conhecimento e a prática de trabalhar com o papel de seda. O papel de seda é um elemento, você imagina, há mais de 1000 anos, apareceu na China por causa do papel, e você, 1000 anos depois, nós estamos com o papel de seda. É um material muito longevo, né? Muitas culturas do material em si, né? Então ele é usado para muitas culturas. No México é muito usado. Em toda a América Latina se usa muito papel de seda nas festas populares e tal. Então, esse foi o meu processo, vamos dizer assim, de trazer a cultura para a rua, para o meio assim, culto, né? Tradicional, clássico. Então, essa foi a primeira parte. Cheguei um professor, inclusive um professor português, chamado João Grijó, já está morto, e ele estava estudando o balão, mas estudando assim, o balão quase de forma sociológica. Não fazia balão, mas ele circulava no meio dos baloeiros, e eu era assistente dele com 17 anos. Quando eu, acompanhando ele, no universo do balão no Rio, trabalhando com papel de seda, imediatamente eu disse, isso eu sei fazer. Então, através desse contato com esse professor, dentro de uma escola de artes visuais, eu voltei ao meio, à rua, vamos dizer, através desse trabalho com o Grijó. Então, eu passei a frequentar o ateliê do Alfaiate. O Alfaiate Ivo Patrocínio é um dos grandes patriarcas do balão carioca. Todo mundo conhece o Ivo. O Ivo já era um alfaiate, um grande artesão. Então, ele sabia modelar superfície, porque fazer roupa é modelagem de superfície. Então, aquele conhecimento e aquela artesania que ele usava na alfaiataria, o balão, o maior balão, o baloeiro dos anos 80. Todo mundo que subiu de bandeira de balão, cara do Ivo, eu passei a frequentar o ateliê do Ivo. Então, eu, ao mesmo tempo que fazia escola de artes visuais, comecei a circular e patrocínio esse alfaiate. Através do Ivo, eu fui o jogo bicho, é contravenção penal. Não dava cadeia. Entende? Você é preso, tu pegava o balão e você era solto. A partir dos anos 90, o balão se tornou crime ambiental. Então, você for com baseado, você vai na delegacia e eles soltam. Mas se você for preso com balão, você sai.
Você está preso e é inafiançável. Então, isso causou uma grande transformação no meio do balão. Eu já acompanhando isso, mas a minha atuação era toda dentro do sistema de arte. Eu comecei a fazer e aprendi a modelar o balão. O balão é de uma forma matemática, geométrica, que o Ivo me ensinou, mas antes do Ivo, o balão era projetado no sistema que a gente chama de aproximação progressiva, ou tentativa e erro. Então, você ia acertando o molde, fazendo e ele ia ajustando. O Ivo era um alfaiate de militares. Ele fazia farda militar. Ele, inclusive, era o alfaiate do nosso último ditador, o Figueiredo. Tinha fotos do Figueiredo lá de que fazia as fardas de gala do Figueiredo. Então, com isso, o ateliê era frequentado por muita gente. Então, toda a engenharia ensinou a calcular a superfície matematicamente, com a fórmula da circunferência que eu vou falar na parte final. E, essa foi a minha formação. Vim da rua, procurei me inserir dentro do mercado, vamos dizer, institucional, do mercado institucional, na rua e comecei a fazer esse vai e vem. Por isso eu estou explicando só para a gente ver como o penetra no território de cidades, e como elas fazem as experiências. Então, isso é a primeira parte que eu falo, porque isso os argumentos posteriores. Bem, então eu vou fazer uma pequena introdução histórica falando do que nós sabemos do balão. O primeiro registro que nós temos de soltura de balões tem 1.300 anos. Na China, provavelmente como sinalizadores militares, para mandar sinais durante batalhas. Então, eles foram, vamos dizer, tem 1.300 anos de circulação. Nesse tempo, o balão circulava no Oriente, em torno da China, mas haviam rotas terrestres de intercâmbio comercial. Quando você faz esse intercâmbio, bem, as culturas não vivem presas em bolhas fechadas, senão elas entrariam em entropia, se elas não trocassem com o lado de fora. Então, toda a tradição cultural em permanente contato com as outras tradições culturais que giram. Então, não existe cultura isolada. Então, na hora que começam a haver rotas comerciais para o Oriente, esses comerciantes e seus ajudantes começam a trazer a cultura do balão, a história do balão. O balão começa, então, a se espalhar. Ainda muito tempo atrás. Um dos marcos da chegada do balão no Ocidente é a guerra dos mongóis contra os poloneses. Durante essa guerra foi usado muito balão. Então, a partir daí, o Ocidente, a Europa, vamos dizer assim, se apropriou do balão. Então, o balão se expandiu no mundo. Então, eu queria ter indagações sobre como o balão consegue ter essa capacidade de atravessar tantos territórios, tantas subjetividades e tantas culturas por um tempo tão grande, vamos dizer, mais de 1000 anos, e chegado até nós. O que faz o balão ter essa capacidade, essa resiliência, Essa resiliência, vamos dizer assim, esse poder de absorção de outras culturas e também de penetração em outras culturas. Então, aí eu vou analogias para mostrar, assim, talvez tentar encontrar os caminhos que o balão encontrou para fazer, vamos dizer, cumprir toda essa trajetória.
Primeiro, eu queria fazer uma analogia do balão com um organismo biológico. O balão, como todo organismo, ele precisa, para, vamos dizer, se manter, se reproduzir e existir, de um bioma cultural que lhe forneça nutrientes, né? Um bioma cultural que eu botei alguma coisa. É um bioma cultural que o acolha. Então, o balão tem estratégias para penetrar esses biomas culturais. Primeiro, o balão é uma atividade, uma arte de custo baixo. Você não precisa de fazer balão. Você não precisa de eólica. Você não precisa de você não precisa dos culturais. Você não precisa de nada disso. É fácil que o povo se apropriou, porque não custa nada fazer. Então, a primeira estratégia do balão é ser leve e muito barato. Então, isso faz com que ele tenha muita capacidade de penetração. E isso também produz uma horizontalidade na difusão dele. Então, em vez de ter o grande artista aqui, todo artista, todo artesão que cria uma coisa, uma novidade, um elemento que seduza o meio, imediatamente é copiado e reproduzido. Então, não tem uma possessividade autoral. Existe, pelo contrário, uma vaidade pela imitação. O artesão que é imitado, em vez de se sentir roubado, ele se sente homenageado. Então, os artesãos mesmo disponibilizam sua tecnologia horizontalmente. Então, ela se difunde de maneira quase como um fungo. Ela vai penetrando e se espalhando, quase sem controle, né? Então, pelo custo acessível, e isso dá ao balão também uma, vamos dizer assim, entre parênteses, espontaneidade. O balão, ele nunca serviço, vamos dizer assim, de uma campanha oficial para alguma coisa. Dificilmente ele é uma propaganda institucional oficial de um reinado, vamos dizer assim, uma tradição religiosa. O balão, ele é quase que incontrolável. Qualquer um podia fazer um balão. Então, por essas razões, faz um paralelo com os organismos, o balão conseguiu penetrar horizontalmente em culturas. E como que ele consegue isso? A questão da cidade. Ele usa alguns elementos que estão em toda a natureza, edifica a geometria que está desde o cristal do gelo até as cúpulas ou os azulejos das grandes mesquitas, que está nas embarcações, tudo isso tem a geometria. Então, o nosso aparelho cognitivo conhece, porque a geometria é quase que indispensável até para você fazer um banquinho ou a treliça que vai sustentar o telhado da sua casa, você precisa ter noção de geometria. Então, mesmo o analfabeto conhece geometria, porque isso é fundamental para sobreviver no mundo material, né? Então, essa é a primeira coisa, né, que é a questão da geometria, que liga o balão mais uma vez, falando de um paralelo com o organismo biológico, né? Então, através disso, a gente aproxima o balão da natureza. E tem uma outra coisa que o balão conseguiu conectar entre várias culturas, que é o balão. O balão, ele vamos dizer assim, ele trabalha com um processo de elevação, a quase que
com uma, como é que a gente chama no circo? Uma levitação, quase uma magia. E com isso, as pessoas associam a elevação espiritual. Em todos os lugares onde passou, focado a uma tradição religiosa. Na cultura europeia, é totalmente ligado à cultura de São João, São Pedro, os do São João, que não. Então, São João é o menino, fogo. Né? Então, que chaves cognitivas, que por elementos culturais, servem como elementos de entre culturas diferentes, cognição tradições dessas comemorações religiosas. Esse foi outro gancho que o balão usou, vamos dizer assim, ou teve para se expandir, se espraiar. Né? Então, mais ou menos, usando desse cenário, a gente compreende que os elementos têm poder de furar as bolhas culturais, né? Furar as tradições contaminadas. Mais ou menos contaminadas, ele é. Vou mostrar a primeira imagem aqui. Duas imagens eu vou mostrar. O balão saiu do Oriente com essa forma. Opa! Espera aí. Não, opa, errado. Eu não sei, vou aumentar, né? Acho que eu vou querer ajuda aqui. Como é que aumenta aqui mesmo? Meus amigos, eu sou totalmente analógico. Eu só trabalho com martelo, tesoura, essas coisas. Não, é o de baixo só. É só o de baixo. Inclusive, eu não era nem para mostrar esse ainda. Não, então vamos desse tamanho mesmo. Então vamos deixar assim mesmo. Deixa assim mesmo. É aqui. Então, o balão saiu do Oriente. O que tu está tentando fazer? Não consigo. Aqui? É isso. Muito obrigado. Então, o balão saiu do Oriente com essa forma. Basicamente. Isso aqui é um festival em Mianmar, um festival religioso, quase milenar. Tem? Essa foi a forma que o balão saiu do Oriente. Ó, essas formas aqui, ó. Quase, vamos dizer, a forma mais antiga do balão. Você vê que no Oriente todos eles usam o mesmo molde, né? Então, vamos lá, baixar agora, é onde mesmo? Para ver a outra. Não tem. No teclado tem, mas não vai. Eu queria mudar, queria tirar daqui para voltar para a mesa. Para mostrar como ele chegou no México. Isso, pronto. Então ele saiu do Oriente assim e chegou no México assim. Espera aí. Por que não vai? Tem duas coisas aqui. Esse está aplicando minha massa, que é o de queria Cantóia, mas... tá de cima, desculpa. Então saiu daquele jeito do Oriente e chegou desse jeito no México. Isso aqui é um festival mexicano de balão que ele é bancado pelo governo. É um dos lugares onde o balão não é proibido. Ele é incentivado pelo governo num festival que tem muita importância, vamos dizer, turística lá. Então, olha isso. São os balões mexicanos.
Então, aqui a gente vê claramente a quantidade de informação um balão praticamente indígena, mexicano, né? À direita é um balão como o balão brasileiro. Os balões brasileiros são todos como aquele ali da direita. Então, isso aqui é só um exemplo de como um organismo vai se transformando quando ele vai mudando de forma cultural, contato com outras subjetividades, né? Então, ele chegou desse jeito. Então, eram essas, acho que não precisa fazer muito. Olha, no YouTube, eu não pesquisa muito, porque no YouTube tem muita coisa. Vocês vão ver muita coisa se procurarem balão, peão carrapeta, peão com bandeira. Olha, é muita coisa, inclusive perigosa. Né? Então, olha essas imagens. Isso, enfim, não vou me estender muito, porque eu acho que já deu para perceber bem, né? Bem, então, o balão já enraizado no Oriente, se alguém quiser pesquisar mesmo a fundo, eu já tenho. Na China, o Festival de Lanternas, Festival de Meio de Outono. Na Índia, Festival de Udaipur, no Rajastão, Festival de Diwali. No Japão, Kami-Hinokinai, também Festival de Balão. Em Taiwan, Festival de Lanternas Celestiais, Pigxin, Nova Taipei. Na Tailândia, o Povo Lana, o Festival Ipeng. Esses são os grandes festivais de balão no Oriente, né? Bem, o balão já tem se espalhado por tantas culturas, enraizado já na Europa, enraizado na América, enraizado no Oriente desde o começo. Eu ainda não pensei na África, mas acredito que o balão também esteja na África. Aliás, é uma que eu vou tentar preencher, né? Como ele reagiu àquele bioma cultural, que eu digo. Então, o balão já ligado a essas culturas, ligado às festas religiosas, às comemorações futebolísticas, principalmente homenagens às entes queridas. Antigamente o balão brasileiro era soltado mais em julho, na época de São João. Hoje é a época que soltam mais balões, por incrível que pareça, para você ver com esse bando de balão. É o Dia das Mães. É quando mais solta o balão. Com o quê? Com a bandeira e a foto das suas mães. Entendeu? É um negócio assim impressionante ver aqueles homens barbados pulando de alegria porque a foto da mãe está subindo, né? Então, o balão hoje ele é mais usado assim, talvez no Rio, mais na homenagem do Dia das Mães do que no São João. Então, quer dizer, já é uma transformação. Como começou esse processo? O balão passou na virada do milênio, processo de extinção, depois de mais de 1000 anos circulando, passou por um processo de privatização que ele começou a criar alguns lugares, ao invés de criminalizar, optaram por regulamentar. Regulamentar o tamanho, a época do ano, o local onde ele é solto, evitar os problemas. Porque também houve um adensamento urbano, que fez com que o balão se tornasse mais perigoso. E não é só isso. Ganhou uma dimensão muito grande. O balão, vou dizer, eu digo um balão enorme, ainda é um balão, mas tem um balão de 108 metros de altura, sendo soltado em São Paulo. Então, só as guias para segurar esse balão são cordas dessa grossura, que quando descendo, mesmo que esteja apagado e sem fogo, essa guia passa e leva um telhado. Outro dia levantou uma moto e botou no fio de alta tensão, em cima. Então, pela dimensão, ele se tornou realmente perigoso.
Mas esse processo também de crescimento do balão, ele começou com a estigmatização e a criminalização. Até os anos 80, o balão era uma coisa de família. A gente ia para a pedreira de Inhaúma soltar balão, eram milhares de crianças, muita mulher, sabe, era barraqueiras e tal. Quando foi criminalizado, essa turma foi saindo do balão. As crianças, as mulheres, e o balão começou a ser, vamos dizer assim, trabalhado, começou a ser apropriado pelas pessoas que estavam dispostas a enfrentar a lei. Ou seja, pessoal do tráfico, pessoal das milícias, polícia pra caramba no balão, que mais tem é polícia, bombeiro, muita gente da defesa civil, então muita gente que da coisa militar entrou pro balão, porque o balão tem um setor, que é o setor de resgate. Olha, é impressionante como o balão mobiliza conhecimento, porque baloeiros têm o mapeamento da cidade do Rio de Janeiro. Ele sabe todos os ventos que correm, ele sabe se um balão foi soltado em Jacarepaguá, onde ele vai cair, se ele foi soltado na pedreira de Inhaúma, para onde ele vai. Então, tem uma turma que vive só de resgatar balão. O pessoal é potencialmente violento. Se cair no quintal da sua casa, ele entrar na sua casa, encostar o revólver na sua cabeça, dizendo: nós só queremos o balão. Fique tranquilo que... Mas nisso já quebraram o telhado, já chutaram o cachorro, já pisaram as plantas. Então, criou uma massa crítica, uma reação ao balão. O processo de criminalização. Porque, teoricamente, o balão é baseado num conceito de física, que é que quanto o ar quente, o ar de dentro estiver mais quente que o de fora, ele é mais leve, então sobe. Então, o balão só volta a descer, a bucha está apagada, tempo suficiente para o ar de dentro, o suficiente para que o peso do papel faça ele descer. Então, se descobriu na época de 80, dos anos 80, desce ele e ele sobe com o calor do sol e só vai baixar de madrugada, quando já tem muito tempo que o sol foi embora, deu tempo de esfriar o ar, então sempre o balão vai caindo no amanhecer do dia. A gente no amanhecer do dia, porque enquanto o ar está mais quente, ele não cai. E antes a gente vê que tem uma flotilha de barcos na beira da Baía só para apanhar balões. São barcos, tem mais de 30 que eu conheço. Eles têm uma série de canos em volta do costado do bordo, onde se enfiam varas de bambu, o barco desce com aquelas varas de bambu como se fosse um cesto, embaixo do balão, o balão vai arriando em cima e eles vão dobrando dentro do barco. Porque muito balão cai dentro da Baía de Guanabara. Entende? Então, mais ou menos essa história, onde é o momento que nós estamos hoje. O balão já pode ser soltado sem fogo, já estava havendo vários festivais de balão sem fogo, mas precisa regulamentar tamanho e o que o balão leva. Porque o balão passou a carregar coisas. A mais perigosa de todas, as cangalhas de fogos de artifício. Existem balões com mais de 15 estágios de cangalhas de fogo. As cangalhas são estruturas assim, muito maiores que essa mesa, às vezes o tamanho de um quarto pequeno, onde tem dezenas de morteiros, flechas e tal. Então são várias cangalhas com vários estágios. Você acende o pavio, em certa altura solta o primeiro estágio, solta o fogo, depois o pavio continua solto, até 15 estágios passarem. Se acontece um acidente, daquele balão cai ou pega fogo, você vê o volume de fogos, de pólvora que cai. Já teve morte. Já teve morte até porque o pavio foi mal. O balão começou a soltar fogo muito baixo e atingiu gente, porque são fogos pesados. Entende? Então, o balão, quando tratado ou ser criminalizado, ele se tornou muito mais perigoso. Eu já fui soltar balão em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, na pista do milícia com o traficante. Bem no meio, tem uma área neutra, onde pode soltar balão, com a proteção dos dois lados. Bem, então, o balão migrou para esse lugar, hoje em dia, no Brasil. Tá?
é um mês mais, dizer assim, difícil de circular, fechado, machista. Então, está precisando passar por um processo de renovação, com certeza. Bem, então acho que a parte de introdução, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu botei aqui para vocês. Não, eu acho que o principal era isso, antes da gente começar a falar das questões técnicas e práticas da criação de um balão. Balão brasileiro. A tradição do balão brasileiro, eu vou baixar aqui. E como é que eu chego nas minhas abas, minha querida? Eu tenho a minutagem aqui para ver se eu consigo. Cadê as minutagens? É nessa ordem do canal? Não. Vou Festival de Balão Fanáticos. Fanáticos. Olha, esse aqui é uma vista. Qual a minutagem? Depois pode abrir. Depois a gente vê a minutagem. Eu vou deixar passar o comecinho. Isso aí é o clima de um festival de balão no Rio de Janeiro. Isso aqui é o dia amanhecendo, completamente nublado. Vou deixar uma coisa para você verem a conversa da turma. Quem é a turma que faz balão hoje em dia? Então, isso aí é um festival, eu nem sei onde é, mas é no Rio. Acho que é São Gonçalo, alguma coisa assim. Bem, aumentar o volume? Não sei porquê, está devagar aqui. Bem, eu trouxe uma coisa que eu não vou precisar usar, porque não tem público. Mas eu tinha trazido uns pedaços de papel, de seda, que eu ia passar, como se trabalha ele e a fragilidade do papel de seda. Para vocês entenderem como que um material como esse, com essa delicadeza, entende? Trabalhado dessa maneira, porque você vê, quando você faz a composição geométrica, então, você não super. Eu acho que eu peguei peguei o do molde final, mas tanto faz. Então você faz toda a padronagem montando as cores. Então é um trabalho de artesania muito grande. Um balão desse, às vezes, demora um ano para soltar. Quando eles soltam, eles fazem camiseta, eles fazem reproduções para passar e tal, porque é quase um ano de batalha para botar um balão desse no ar. Então, porque eles não fazem exclusivamente balão, todos eles têm trabalhos. Tem. E baloeiro é impressionante, porque eu encontro dentro de uma banca, em cima do balão, desde o engenheiro da Petrobras, passando por eletricista, uma muito grande social em torno do balão. Entende? Social, cultural, étnica, religiosa, em torno de uma bancada de balão. Então o balão tem esse poder de agregação muito grande, que ele foi adquirido nessa viagem dele, nessa transformação permanente dele, e por ele ser muito, vamos dizer assim, ele registra facilmente a cultura que está onde ele está. Não sei por que parou de circular. Deixa eu ver se você colocar. Aí se vão para a minutagem, que eu acho que não me lembro o que é minutagem, que tem esse fanático. Ah, sim. Eu não. É 1:5. Aí, por aí é. Folha de pagamento, fluxo de Isso aí não tem como. Que bom que eu
posso contar com especialistas do Bradesco. Então, aqui eu trouxe isso aqui para mostrar os balões mexicanos chegando. A turma é brava. Subindo uma bandeira. Os balões brasileiros, eles são conhecidos por elevarem bandeiras. Isso são incríveis, porque tem bandeiras do tamanho de um campo de futebol. Né? Só mais um pouquinho aqui para chegar logo onde eu queria chegar aqui. Ó. Eu peguei essa minutagem aqui para mostrar isso aqui, ó. Um balão mexicano no Rio de Janeiro. Então, o balão veio do México, que a gente chama de llama, ou globos de Cantóia, e já começou a penetrar o nosso universo de balão. Chama balão louco, tem llama, ou globos de Cantóia, que então já é novamente uma migração e vai chegar aqui e já vai começar a se transformar. Então era só para mostrar como já temos aqui organismos já influenciando aqui. Então o balão tem essa característica viral, entende? Quase incontrolável. É interessante ver que o que a gente chama de oficial quase sempre depende de fomentos e apoio institucional do Estado ou de mecenas. Entende? Ora, quando para ensinar a arte europeia aqui ao Brasil. Então, veio com dinheiro, para ensinar as gravuras, a pintura e tal. O balão foi sempre tiro, porrada e bomba em cima deles, porque o baloeiro trabalhava desde cedo com pólvora para fazer os fogos e tinha muito domínio do fogo. Isso era considerado restrita de forças armadas, das forças militares. Então o balão já era perseguido, as pessoas que faziam balão já eram perseguidas por lidarem com pólvora. Quando eu cheguei no Rio nos anos 80, a maior fogueteira era uma mulher. A maior fogueteira do Rio de Janeiro morava em São Cristóvão. Era quem sabia fazer todas aquelas cangalhas de fogo com aquela coroa. O marido era o primeiro fogueteiro que morreu cedo e ela segurou a bandeira e seguiu até morrer. Então era referência lá. Então, só que essa mulher era perseguidíssima, entende? Porque ela era que trabalhava com a pólvora. Né? Então, o balão passou por essa situação. Então, o balão, ao contrário das outras áreas de cultura que receberam fomento, investimento e apoio institucional, o balão só perseguição. E mesmo assim, não parou de crescer. Hoje é quase controlável. Voltando àquela, vamos dizer, associação à questão biológica, o balão tem uma coisa muito... tem uma capacidade, habilidade tão... passaram a ser clandestinos. Precisavam se comunicar muito rápido, inclusive por zap, para dizer onde. Se a polícia tinha que avisar todo mundo rapidamente que mudou o lugar. Então, por exemplo, não se divulgava para todo mundo onde vai soltar o balão. Tinham, vamos dizer assim, capitães de grupos, chefes de grupos, que eram confiáveis. Então você passava para ele e ele tinha o seu grupo para quem ele passava. Então, se a polícia descobriu você mandava para esse chefe, então ele passava para todos os outros. Então tinham vários compartimentos antes de chegar no balão. Okay? Então, e outra coisa, a questão da geometria e do planejamento do balão, o digital ajudou demais. Então, você digitaliza a forma
forma do balão, e não só a forma do balão, mas todas as bandeiras que vão ser feitas no corpo do balão. Existe grupo de pessoas em São Paulo que só vive digitalizando imagens para balão. Então transforma tudo aqui em quadradinhos. De cada quadradinho faz a grade, mostrando, numerando cada ponto da grade onde vai o quadradinho azul escuro, azul médio, azul claro, para dar o degradê que de longe vai parecer uma foto. Então, o balão foi extremamente amigável com o mundo digital. Pelo contrário, o balão estourou. Então, lá em São Paulo, tinha uma quantidade de gente que trabalha só em digital e de moldes de balão. A internet, primeira, foi tanto grupo de balão que surgiu na internet, porque o balão não podia se apresentar, então na internet eles se apresentavam. Então, milhares de grupos de balão desde o começo, grupos de baloeiros. Então, a internet passou a ser, assim, fundamental para o balão, né? Então, para você ver, uma coisa que começou há 1.200 anos atrás, se entende muito bem o que nós estamos fazendo na tecnologia, né? Então, essa resiliência do balão, né, que vem passando por tudo isso e hoje está de um jeito que, aqui no Brasil, realmente perigoso. Então, eu vou mostrar vocês os balões do Brasil agora. Tá? Esse aqui foi o primeiro. Vamos lá, abaixa, né? Vamos ver onde é que eu tenho aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês Bagdá. Bagdá os balões brasileiros, eles são quase todos eles projetados como, eles são todos, vem de uma família geométrica, de forma geométrica, que são os sólidos de revolução. Sólidos de revolução são essas formas geométricas que tem a forma ponto ao eixo simétrico. Então, até uma coisa como essa aqui, se eu giro aqui, se eu giro em grande velocidade, vai aparecer uma forma simétrica aqui e aqui. Qualquer objeto que você gire sobre o seu próprio eixo, forma o perfil de um sólido de revolução. E o balão brasileiro foi muito em cima do sólido de revolução, porque ao contrário dos balões mexicanos, que tem muito papel para o volume, então precisa de toda a potência do balão para carregar o próprio balão, aqui a gente carrega cangalhas de fogos enormes e bandeiras gigantescas. Então os nossos balões precisam ser muito cargueiros. Balão com muita força de elevação. Então, os sólidos de revolução são as melhores formas para isso, tanto que os balões de navegação são sólidos de revolução. Né? Aqueles que chamam de balão de navegação, que a gente chama de os trufe, ou carecas, porque não tem a carrapeta, nem aquele bico, que é aquele bico que faz com que esse balão seja chamado Bagdá. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma minutagem para esse Bagdá aqui. 6,50 e pouco. Esse, já está. Então, é só para vocês verem um pouco a situação. Olha, todo feito em quadradinhos, em pixels. Isso é uma cangalha de fogos. Uma pequena cangalha, porque isso é um balão que vai levar uma bandeira. Então, essa cangalha de fogos está para chamar atenção para a bandeira. Então, esse não é um balão fogueteiro. Ele tem essa cangalha. Opa, voltou para o começo? Para cá, né? Por aqui. Eles gostam muito de fazer isso do lado de lago para tirar fotografia. Que tem de balão que eles... E você vê em lugares ermos, né? Rural ou periurbano. Quando é em lugares urbanos, lugar como o Oswaldo Cruz, entre duas favelas, ou entre uma favela e uma reserva. Então, todo em pixel, olha, todo feito digitalizado. Né? Avançar um pouquinho para ver a boca. Ó, aqui nós estamos vendo onde acopla
a bucha. Isso que ele está pegando chama a boca, né? Prende a boca, o aro da boca. Isso que ele está carregando é chamado aranha, é onde vai lá na ponta, vocês vão ver a bucha, feita de parafina e papel, né? Então, essa é a parte interior, você vê um balão de dentro. Então, o pessoal, toda a turma, vocês podem ver uma ou outra mulher, a maioria homens adultos, né? Bem, eu não vou avançar muito nesse, porque tem bandeiras de outros para mostrar e tal. Então, vamos baixar esse para mostrar outro. Até porque, que alguém se ficar interessado, é muito fácil de encontrar tanta coisa na internet que a gente não... E não diminui, não? É. Vai ter que pausar antes. Será que se a gente clicar em outro que eu queria? Qual que você quer agora? Eu quero o peão carrapeta 60 metros. Qual Esse é a minutagem 27,27. Aqui eu vou mostrar para vocês a subida da maior bandeira que já subiu no Rio de Janeiro. Para vocês verem que essa grande treliça que chama de pena é que mantém a parte de cima do balão, da bandeira. Então aqui vai subir uma bandeira de um balão de 60 metros, que já está lá em cima, escondido na névoa, né? E aqui está subindo a bandeira, ó. O balão está levando ela, ó. Maurício, não chega palavrão não. Rapaz, ô porra! Foda-se, porra! Ai, meu Deus, coisa linda, cara. Lindo aí. Espetáculo. Saindo do meio da floresta, do meio das árvores, né? Não é do meio da floresta, mas do meio das árvores. Essa bandeira é um campo de futebol, praticamente, né? Obrigado. Show. Os caras fizeram tudo perfeito. Os baloeiros brasileiros recebem passagem da cidade do México todo ano durante o festival. É chamado de baloeiro porque o balão brasileiro é muito conhecido. Porque a internet teve isso, conectou todos os mundo. Então tem baloeiro brasileiro se comunicando com o baloeiro de Mianmar, com o baloeiro da Coreia, hoje em dia por conta da internet, e trocando moldes, enfim, memórias, né? Então, O balão já sumiu aí na névoa. o balão está mas um dia perfeito, que o balão tem solto sem vento, né? Eu acho que já está o suficiente aqui. Show. Os caras fizeram tudo perfeito. É um bando de fanáticos em volta, entende? Sucesso. Valeu. Hã? Tem um pause primeiro. E agora eu vou mostrar para vocês uma terceira modalidade de balão. O turno. É um painel de lanternas, que é esse balão aqui. Eu já está na minutagem aqui porque eu queria só que vocês vissem aqui primeiro como são as lanternas. Olha o que são as lanterninhas. São esses copinhos feitos manualmente de papel de seda com fundo rígido e eles são de papel colorido para que a luz tenha cor. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão ainda enfeitando o bojo. Eles estão colocando essa luz do bojo. Então, olha a sutileza, a proximidade do fogo com o papel. Fogo e papel juntinhos, sem pegar fogo. Tem uma grande professora de design PUC, chama
alfabetiza no fogo. Todo mundo tem medo do fogo. Mas o fogo foi controlado por nós há muito tempo. As gerações anteriores eram alfabetizadas no fogo, sabiam fazer fogo, sabiam controlar o fogo, sabiam o que era perigoso, o que não era. Que possam trabalhar de casa com urgência. Então nós fomos afastados do fogo. Nós não podemos mais mexer com o fogo. O fogo foi criminalizado. Então, aqui mostra pessoas que têm muita sabedoria com fogo, porque usam fogo e papel juntinho. E papel é extremamente inflamável. Olha como ficam os copinhos ao lado do bojo, com a velhinha dentro acesa. Deixa eu ver qual é a minutagem agora. Agora eu vou para mostrando vocês o 33. O painel subindo. Aqui já dá para ver. A bucha, tá? Os copinhos com velas penduradas. Começou a chover, ó. Olha o bolo todo trabalhado com lanterninha. Show, parabéns. Agora, vamos a subida do painel. O painel é o quê? Uma tela de fios com as lanterninhas, pinos de lanterninhas pendurados nessa teia. Então, cada lugar tem um copinho no lugar certo, com o papel de seda da cor certa para a luz sair colorida. Então, é muita coordenação de equipe. Cada um sabe qual é o papel, qual que pode fazer. Tem quem pode pegar nisso, tem quem pode pegar naquilo. Quem está segurando um maçarico é, assim, alta patente. Então você vê, isso tudo é feito com aquelas lanterninhas com velas dentro. Então esses são os balões noturnos. Olha isso, um mar de lanterninha, galera. Olha isso! Você imagina que são velas acesas com um tempo de duração calculado para ser elevado sem se apagar as primeiras. Entende? É muita experiência. É muito tempo de trabalho, Esses são as guias, que é de quem vai controlando o balão. Como se fosse o cabresto, né? Tá só saindo do chão. Toda a turma tem um escudo, faz uma camisa, entende? Essa aí a turma se chama Juventude Borrão. Não sei porquê, mas olha aí. Subida perfeita, ainda tem fogos na bainha para... Então, moçada, isso acontece hoje em dia, no Rio e em São Paulo. Então, já foi tudo. Então, essa é a turma aí dos malucos. Então, agora, para terminar, eu vou pedir licença para vocês para fazer para passar uma série de essa tradição de balões das formas da evolução. Então, está aqui na mesa. Pausei, baixa, e não está baixando não. Mas eu pego, agora tem que baixar, porque eu preciso pegar o arquivo da mesa.
autorais meus, feitos para o espaço interno. Eu, como comecei a trabalhar com balão na infância, eu voltei, com o papel de seda na infância, eu comecei a trabalhar com balão com o Ivo Patrocínio na década de 80. Então, eu venho de lá para cá, trabalhando com balão há muito tempo. Inclusive, quem quiser ver, eu fui um dos representantes do Brasil em Portugal, na comemoração do Ano do Brasil em Portugal. Soltei 120 balões no Porto, sendo que alguns de 12 metros, os maiores de 12 metros. A maioria caixas. Vocês encontram isso na internet, não trouxe para cá, se vocês procurarem São João Baloeiro, Porto, Paulo Paz. Aí tem um documentário feito por eles sobre essas atividades, esse evento. Né? Nós soltamos muito balões lá. Aqui atrás, isso que aparece como esse painel aqui atrás, esse aí são as sobras dos balões. Daqui eu tiro o gomo. E aqui são as sobras. Com elas eu ponho esses painéis na parede. Né? Isso aí é uma exposição no Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, com o painel atrás. Vocês veem que muito dentro da tradição do balão brasileiro, né? Isso aí são as crianças, a gente dando uma palha. Isso aqui é ano retrasado, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Isso aqui é caixa, caixa, Correios. É Correios, Recife. Aqui vocês vão ver esse balão vermelho. Olha, esse balão vermelho é de uma exposição que eu fiz mais ou menos em 2003. É um balão de plástico. Eu tenho uma série de balões desses. Eu fiz uma exposição inteira com esse tipo de balão. Esse sai completamente da tradição que a gente tem, né? Na verdade, esse é um balão mais elaborado geometricamente. Ele tem, em vez de, como todos esses balões, tem apenas uma câmara inflável, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câmaras. Dadas por dutos pequenos. Então, é um balão muito mais complexo, ele é de plástico e nylon. Né? Aqui ainda é Correios, isso aqui é Portugal, a galeria Maus Hábitos, em Portugal. Uma exposição que fiz. Aqui é mostrando... Bem, aí vamos para essa parte aqui, que é a próxima parte da demonstração. O balão, como eu já disse, eu vou para cá. É um sólido de revolução. Então, quando a gente faz um corte naquela forma ali onde está partilhado, a gente observa e aquelas linhas que vão do centro até o perímetro da circunferência é o raio de uma circunferência, né? Então, com o perfil, como que a gente faz um perfil de balão? Eu vou mostrar para você aqui, rapidinho, ó. Como é que eu crio as formas do meu balão. Eu pego um papel A4, vou mostrar a mão aqui, né? Eu pego um papel A3, dobro no meio, e então recorto uma forma que é um sólido de revolução, qualquer um. Eu abro. Então, eu tenho a silhueta do balão. É aquilo que está ali. Então, a primeira coisa que faz é isso. Milhares desses. Até você escolher o que você quer calcular, o que você quer fazer. Então, a primeira coisa é isso. Primeira etapa.
Segunda etapa é o cálculo. Aqui nós vamos, então, fazer vários cortes em um eixo, como aquele que está pontilhado ali. E em cada lugar desse nós vamos aplicar a fórmula da circunferência. S igual a 2 vezes π vezes o raio. Como a gente vai descobrir o tamanho da circunferência todo. A gente precisa tirar os gomos, a gente precisa cortar os gomos. Então, a gente divide o resultado da fórmula pela quantidade de gomos que a gente quer. Então, por exemplo, circunferência igual a 2 vezes π vezes r dividido por 16. Que eu quero fazer. Então, com isso, medida de cada ponto a distância do perímetro até o eixo central. E aqui embaixo é a forma que nós fazemos um balão maravilhoso também, que é um balão que eu adoro, muito simples. É a forma de fazer o balão. Então, a gente tira os moldes, né? E tira o molde, então vem uma tabela de cotas, como aquela pequena ali, e a gente vai achando as colunas vertical, horizontal e tal, vai marcando no eixo. O eixo é importante. Bem, a gente não vamos falar muito de técnica, mas o eixo não é medido do bico do balão até a boca. Ele é medido em cada ponto, acompanhando o contorno do balão, porque ele vai precisar ser esticado para depois, quando somar, formar a terceira dimensão. Então, a vertical, esse eixo aqui, ele é tirado pelo perímetro do perfil. Depois que a gente encontrou todas as verticais, então a gente vai encontrando as cotas horizontais em cada ponto, onde aplicou a fórmula. Então, com isso, a gente tem vamos dizer assim, o desdobramento, a dissecação, o desdobramento daquela forma em gomos, né? Então, a gente faz esse recorte e vai recortar os gomos. Então, é basicamente isso. Claro que a gente não vai se aprofundar em técnica. Existem tutoriais na internet para quem quiser aprender a fazer. Que horas são aí, Giovana? Só para a gente saber. Então, deixa eu fazer aqui as atividades bem, né? Quanto tempo leva o balão? Vai demorar um pouquinho. Quanto tempo nós temos? Estava programado para acabar às 6h10. 5 e quanto? 5h40. Vamos ver até onde vai. Bem, então eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que se corta e se monta um balão, né? Essa é a parte que eu vou ter que fazer na frente ali, né? Da tela. Eu acho que sim. Agora não precisa mais. Deixa eu ver onde esse aqui. Aqui tá. Esse balão que eu tenho nessa exposição aí, ele tem 32 gomos, né? Que a gente, para facilitar a conta, a gente faz balão a partir do 4 gomos, depois 8, 16, 32, 64. Né? São os números de gomos que mais fáceis da gente dividir e calcular os desenhos que vou fazer nele. Então, a gente escolhe esses números de gomo. A partir do 4, indo dobrando até o infinito, né? Então, aqui, eu tenho 4 faixas. Opa, não é aqui não. É do outro mesmo. Aqui eu não tenho 4 faixas. Aqui era o que eu supunha, porque ao sentir como era. Se quiser pegar, se quiser vir mais para frente, amigo, também para poder tocar o papel e tal, contigo mesmo. Você é o nosso último. Tá. Então, esse aqui, não era esse, é aquele outro ali. Não vou arrumar isso agora. Esse aqui. Eu acho, né? Esse aqui não.
acho que está junto aqui. Deixa eu ver se essas 4 faixas primeiras aqui, é isso mesmo, que eu misturei com esses. Isso aqui tudo são sobras, né? As 4 faixas são essas 4, ó. Então, são 4 faixas iguais, né? Já estão montadas, trabalhadas, né? Elas não são iguais, são 2 tipos de faixas, são intercaladas, as 2, né? Bem, deixa eu ver como é que eu me posiciono para você conseguir filmar, Dani. Do lado de lá, né? É. Então eu vou ter que passar tudo para cá, tirar essas coisas daqui. Estou tomando cuidado com a filmagem, Dani, porque... Qual é o seu nome, irmão? Ah, tá, ok. Júlio? Ok. Então... como é só Júlio que está aqui, nós vamos fazer pensando na Dani também, porque eu acho que isso aqui tem mais chance de ser visto depois do que agora. Eu vou cortar, não sei se vai dar tempo. O ideal seria, eu tinha planejado cortar e inflar ele aqui. Mas isso vai demorar um pouquinho. Olha, eu não vou fazer como a gente faz mesmo na mesa, que a gente tem um rigor na hora de alinhar os papéis para que os padrões casem, né, tenham continuidade entre eles. Mas como aqui a gente tem só 4 lados e tem só 4 gomos e é um balão muito simples, não vamos precisar disso. Então, posicionamos as faixas trabalhadas já. Tem que estar correndo um pouco aqui. Isso é um trabalho, o trabalho artesanal com papel, ele é muito delicado e muito lento. Eu já trabalho com isso desde pequeno e ainda apanho muito. Eu já dei curso de balão na Escola de Artes Visuais, e coisas que eu pensava que eram muito fáceis de fazer, saía a gente quase direto para o psiquiátrico lá. Tão bravo que é, às vezes. Então, a gente posiciona o molde sob os gomos. Normalmente, na oficina, eu tenho pesos de chumbo que eu vou colocando em vários lugares. Aqui, como eu não tenho esses pesos de chumbo, eu vou usar qualquer coisa que tiver por aqui, inclusive o microfone do CCBB. Que eu vou colocar aqui por baixo, para não fazer tão mal à mesa de vocês. Eu vou colocar essa proteção. Então, torcendo para minha faquinha ainda tá boa, eu acho que aqui é melhor eu botar o meu óculos que está na minha mochila. Deixa eu pegar aqui. Eita. Lá dentro. Aqui eu estou cortando 4 gomos. Quando a gente vai, na verdade, aquele balão, por exemplo, a gente corta 32 gomos assim. Então, quer dizer, se fizer merda, estraga 32 gomos, né?
Então, é uma das partes mais sensíveis. Opa. Tá ruim de muito pouca luz agora que eu vejo como é importante aquela luz que tem no meu ateliê. É bom lembrar para o pessoal todo que for assistir esse vídeo que na internet você encontra inclusive tutoriais e filmagens das próprias bancadas dos baloeiros, eles trabalhando e mostrando todas as etapas, inclusive tutorial ensinando a fazer. Né? O pessoal para gostar, para ser grato à internet, é o pessoal do balão. Esse outro aqui. A posição não está muito boa, mas começo só.
Opa! Ah, não, tá aí. Pensei que tinha saído do papel. Aqui é que ficam aqueles restos com os quais eu fiz o painel da parede, né? Isso aqui é a sobra ou o negativo, né? Então, aqui estão os 4 gomos cortados, né? O papel de seda tem direito e avesso. Tem um lado mais brilhante e outro lado fosco. Eu sempre coloco para fora o lado fosco. Acho mais bonito, né? Então aqui eu vou dobrar o balão. Para editar, eu vou ter que inverter alguns aqui, porque para botar o lado... Esse balão aqui não tem muita continuidade entre os padrões. Foi um balão feito muito, assim, improvisadamente para trazer para cá, né? Então ele está com a continuidade do desenho, não está muito... Não me preocupei muito com isso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Temos os 4 gomos. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Criar a bainha do primeiro gomo. Vou jogar para cá porque como é que a gente cria essa bainha? A gente dobra o balão quase no meio, deixando uma pequena margem. Não tão pequena para não ficar atrapalhado com essa falta de luz. Então nós dobramos praticamente no meio, deixando uma bainha de um lado maior que a do outro. Então a gente inverte e a gente começa a montagem do balão. A montagem do balão é assim, ó. A gente bota deixando essa bainha para fora, né? Aí os meus pesos fazem falta. Microfone. Porque o balão, ele é tridimensional, ele tem volume, mas ele não pode ser colado aberto. Ele tem que ser colado todo em leque, porque ele tem que ser colado todo no plano, numa superfície plana. Então, por isso que a gente faz a colagem dessa maneira. Esse frasco aqui, existem lojas no Rio que são só especializadas em balão. Fábricas de papel e que fazem todos... Esse frasco aqui é para balão. É para ter um fio muito fino. Então, e aqui, como eu tenho um parceiro que é um baloeiro brabo mesmo, e ele tem uma família que é dona de laboratório de equipamento, de loja de equipamento para laboratório, então ainda tem esse biquinho aqui que é fino, que ele cedeu um bocado, porque
realmente facilita muito. Vamos ver como é que eu consigo fazer isso sem ficar de costa para ti, Dani. Vou fazer daqui, ó. Então, eu vou botando a cola desse lado. Eu geralmente faço do lado de lá, mas eu tô me torcendo um pouco para cá para não ficar de costa para Dani, para o vídeo. Já estou lhe dando crédito, Dani. Vê se você... Só por curiosidade, esse é um balão pequeno, não precisa de cintamento, não precisa de fio, mas alguns balões muito grandes levam um barbante aqui para aguentar a pressão, né? Então nós vamos virando a bainha do de baixo por sobre o que foi posto em cima. Assim que unimos os gomos. Opa. Aí, Giovana, você me fala, você vai ver o tempo que eu vou levar para fazer esse aqui. Tem que saber que eu vou fazer isso 4 vezes. Então vamos ver se dá tempo, né? Pro nosso horário aí. Nosso horário é o quê? 6h20? Acho que dá. Será que eu consigo em 20 minutos? Se eu correr muito, eu estrago o trabalho. Olha, o balão... Não sei se eu posso falar isso no vídeo, mas eu acho que é importante. O balão, ele precisa que você esteja num estado de tranquilidade muito grande. Tem vezes que eu demoro 2, 3 dias para começar um balão, porque eu não me sinto ainda muito tranquilo. E eu posso falar isso no vídeo, porque eu já sou um senhor, já acho que ninguém vai me perseguir por causa disso. Eu sou um grande canabista. Então, eu uso muito cannabis para me colocar na posição, no tranquilo o suficiente antes de começar a fazer balão. Eu não fiz isso hoje aqui porque eu tinha que falar muito. Então, achei que podia atrapalhar, mas geralmente digo isso só para dizer que a gente precisa estar num estado muito tranquilo para fazer isso. Eu digo porque os alunos, às vezes, no Parque Lage, estou dizendo, entravam no estresse, porque colava tudo errado, saía fora do... Entende? Colava na mão quando era para colar um no outro, então era bem difícil. Então, aí você dobra de novo, deixando a mesma margem. E repete tudo. Esse pescoço dele aqui tá mais difícil, ainda mais fazendo rápido assim. Baixar mais. Isso aqui, moçada, eu trouxe só 4 gomos e estou fazendo um pouco rápido, mas isso demora muito. Estou dizendo que alguns daqueles balões demoram mais de 1 ano para ser feito. Tá?
Então é uma coisa que tem que ser feita muito lentamente, com muita delicadeza. Eu estou correndo um pouco aqui por causa do nosso tempo e também porque eu já tenho bastante treino. O ideal é se levar o tempo que você precisa, né? Correr contra o relógio. Fazer bem devagarinho, porque inclusive tem hora que você tem que parar para respirar, quando você vê que já está ficando com gestos muito bruscos, você para, acende outro e depois volta. Porque senão estraga. É muito lentamente. Às vezes eu dei um balão como aquele que está aí na exposição, no pavilhão, eu levei quase um mês fazendo. 20 dias. Aqui eu vou precisar dar uns picozinhos, porque esse tem uma curva muito fechada. Quando a curva é muito fechada, isso não acontece em balão grande, que as curvas nunca chegam a ter tão fechadas. Às vezes precisa dar uns picos assim, desses balões pequenos, para poder fazer a curva. Mas só no balão pequeno mesmo que precisa fazer isso. O balão é necessariamente um trabalho demorado e lento. Existem balões que ficam muitos anos na bancada, porque entram outros no caminho, começa a fazer outro e não terminam esse. Então, tem balões que a gente já ficou esperando 5, 6 anos para soltar, o balão está sendo feito, quando vão soltar e tal. Às vezes demora 5 anos, todo mundo já sabendo do balão, na expectativa do balão. E quando o balão solta, já está todo mundo já esperando ele há anos. Estou fazendo meio grosseiramente. Para não extrapolar muito. De novo. Deixando sempre a margem. Os piquezinhos aqui para facilitar. Esse balão não foi calculado, foi feito no olho. Então eu dei essa aqui para ter certeza que vai caber na boca da ventoinha. As equipes de balões geralmente têm as atividades, as operações, as atividades bem separadas. Entende? Tem o pessoal que é ligado ao papel de seda, à montagem. Tem o pessoal que é ligado ao fogo, que é dimensionamento da bucha e toda a parte de a boca do balão, aquela parte de metal, a aranha e tal. Às vezes tem uma turma. Tem a turma que é responsável pela soltura em si, que são o pessoal que segura as guias, que são maçariqueiros. Então existem várias especializações dentro do universo do balão. E as patentes correspondentes, né?
vocês viram ali para aqueles vídeos que muitas vezes o baloeiro se organiza hoje em dia, depois da criminalização, muito parecido com as torcidas organizadas, né? Por isso que tornou-se muito masculino também. Agora as mulheres estão voltando novamente ao balão. Tenho visto das últimas vezes, mas ainda não é no tempo quando eu cheguei que que a fogueteira era uma mulher, né? A fogueteira maior era uma mulher. Já isso não está nesse nível como era. Quer dizer, andou para trás nesse ponto. E agora vamos fechar. Fechar, a gente joga metade para um lado, metade para o outro. Pronto, depois disso fechamos o balão. Pronto, balão fechado. Então agora vamos ligar nossa ventoinha. Cadê o cano da ventoinha, o cano grosso? Ah, tá aqui, já vi. Obrigado, Zé Vã. Ficou grande a boca. A minha extensão tá aqui, né?
quanto é esqueci de perguntar. É 220 para Brasília. Ui! É mesmo. Você precisa de outra... Se tivesse 110, porque eu não sei se já queimou. Não, não está com cheiro queimado. É o que eu tenho como mudar aqui, mas eu vou ter que refazer a ligação aqui. Não tem 110. Conversou, provavelmente Não, nem tomada 110. não. Aqui, tomada 110. Bem, então, senhores, nós vamos encher desse jeito aqui, ó. Não é a mesma coisa, mas... E nem vamos ver o balão cheio de verdade, porque a gente está com o problema da... Mas, basicamente, é assim que se fecha um balão, tá? Basicamente isso. Infelizmente, a gente não pôde mostrar ele realmente inflado aqui em cima da mesa, porque eu, morando no Rio, liguei a minha ventoinha em 110. Então, é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez. Minha gratidão a todos. Boa noite. Obrigado. Então é isso. Era isso. Foi.